Oi, gente. A última vez que eu falei com vocês foi terça-feira, não foi? E hoje é sábado. Hoje já é dia 13 de junho e eu dei uma lenteada proposital na leitura porque eu tava muito na frente das minhas amigas. E como eu tô lendo outro livro em conjunto também, eu acabei focando nele e fui lendo mais devagar. Mesmo assim, a última vez que eu falei com vocês eu tinha terminado o capítulo 22 e agora eu terminei o 29 e eu achei que era um momento que eu precisava aparecer para dar atualizações, porque o capítulo 28 termina com eles chegando em Hogwarts. Mas temos que voltar lá, né? Bom, no final do capítulo 22, eu esqueci de comentar quando eu falei com vocês da outra vez, mas eles tinham acabado de ser sequestrados por Comensais da Morte, porque eles acabaram revelando a sua localização falando a palavra Voldemort. E eu não me lembrava absolutamente disso, mas também tinha sido assim que eles tinham sido encontrados logo no início da jornada, quando eles aparatam fugindo, né, da confusão na toca. E na verdade é porque eles conseguiram, os Comensais e o Voldemort transformaram a palavra Voldemort em uma palavra tabu. Então quando eles falaram, os Comensais eram atraídos até lá. Isso porque eles sabiam que as únicas pessoas que tinham coragem de afrontar falando o nome dele eram as pessoas da Ordem da Fênix. E assim eles conseguiram esse mecanismo para encontrá-los. E acaba que o Harry fala a palavra, apesar do Ron já ter falado que ela não era para ser dita. E os Comensais chegam ali, incluindo o Lobo Greyback. Só que a Hermione é muito rápida, ela consegue desconfigurar a cara do Harry. E apesar do Greyback ter quase certeza que tá com o Harry e, enfim, os amigos, ela sabe que eles vão conseguir um tempo para disfarçar. Os Comensais levam eles pra casa dos Malfoy, que virou tipo um QG. E lá os Comensais que estão lá, a Bellatrix, o Lúcio e a Narcisa, ficam nessa de a gente chama o Voldemort ou não, porque se a gente falar que tá com o Potter e não for o Potter, a gente tá lascado. E aí eles pedem pro Draco reconhecer o Harry, e o Draco, ele tá apavorado. Acho que desde a história do Dumbledore ele não sabe direito de que lado ele tá, ele sente muita pressão, mas ele tem muito medo. O fato é que ele não diz que é o Harry, mas ele... Bom, a Hermione e o Ron estão ali, né? Por fim, a Bellatrix resolve torturar a Hermione, mandar o Harry e o Ron pro porão como sequestrados. E tudo isso porque o Greyback chega com a espada de Godric Gryffindor junto com eles, né? E a Bellatrix, bom, sabe que a espada deveria estar no cofre dela. Só que ela não sabe que a espada do cofre dela é falsa e que aquela ali é a verdadeira. E ela entra em pânico porque ela acha que eles invadiram o cofre deles. Ela entra num pânico surreal, começa a perguntar o que mais eles tiraram de lá, o que mais eles tiraram de lá, e o Harry cisma com isso. Ali no porão eles vão encontrar o Mr. Ollivanders, a Luna e o Dino Thomas. Eu ia falar Dino Simas, mas é o Simas Finnegan, não tem nada a ver com essa história, é o Dino Thomas, que também estão sequestrados já há algum tempo. E, enfim, eu não vou ficar descrevendo tudo o que acontece, mas o Dobby aparece, consegue salvar eles conseguem fugir dali, porque o Rabicho é mandado ali pra baixo pra interrogar eles ou alguma coisa do tipo, ou pegar o Harry ali embaixo. Enfim, eu sei que o Harry lembra o Rabicho que ele salvou a vida dele uma vez e que ele precisa devolver essa clemência, e aí o Rabicho desiste de matá-lo e acaba morrendo. E, enfim, eles conseguem subir pro andar de cima, conseguem salvar a Hermione da Bellatrix e aparatar todos ali. Ah, sim, tem o Grampo também, o Duende, também estava sequestrado ali, e o Harry pede pra ele falar pra Bellatrix que a espada é falsa. E eles conseguem fugir dali, mas a Bellatrix taca a faca dela, e no meio dessa aparatação a faca pega no Dobby e o Dobby morre, e é muito, muito triste. Eles conseguem aparatar pro Chalé das Conchas, que é onde o Gui e a Fleur moram, e é uma casa que tá protegida pelo feitiço Fidelius, então pouquíssimas pessoas conseguem chegar lá. Eles chegam, o Harry enterra o Dobby, e eles passam uma temporada ali pra todo mundo se restabelecer. O Mr. Ollivanders e a Luna estão bem fracos, e o Harry traça um plano na cabeça dele, porque ele se toca que depois do desespero da Bellatrix é porque com certeza tinha um Horcrux no cofre dela. E ele sabe que ele precisa invadir, e ao mesmo tempo o Mr. Ollivander está ali, e ele precisa fazer duas reuniões que ele tenta decidir na cabeça dele qual que é a mais importante, se é a busca pelas relíquias ou a busca pela Horcrux. E ele decide então que a busca pelas Horcrux é mais importante,
e ele decide falar com o Grampo primeiro pra pedir que ele ajude nessa questão da invasão a Gringotts, mas depois ele também fala com o Mr. Ollivanders pra saber se ele imagina onde estaria a varinha das varinhas, e também através de uma visão de Hogwarts entrando de uma visão de Voldemort entrando em Hogwarts e violando o túmulo do Dumbledore para pegar a varinha dele, ele finalmente entende que a varinha das varinhas estava com o Dumbledore esse tempo todo, foi enterrada com ele e que Voldemort alcançou. E aí ele fica desesperado, sem saber se Dumbledore na verdade queria que eles se tocassem e pegassem a varinha antes. Ele fica sem saber se eles tinham que ter caçado as relíquias também ou seguido nas Horcrux, então isso vai ficar muito confuso pra ele, mas enfim, eles conseguem fazer um plano com o Grampo oferecendo não, ele pediu, ele disse que só faria isso se ele tivesse a espada do Godric como pagamento, porque foi um artefato produzido por duendes, os duendes são bem mão fechada em relação a isso, em relação a tudo que é produzido por eles, mesmo que o objeto tenha sido comprado por bruxos, enfim. Eles invadem então Gringotts, é um capítulo só, eu pensava que seria mais capítulos, mas eles não, J.K. colocou tudo num só, e é um capítulo onde já acontece muita coisa, né? É bem parecido com o filme, então não vou ficar falando sobre. No capítulo seguinte, eles estão, então, fugindo de Gringotts em cima de um dragão. E quando eles conseguem pousar, eles têm uma conversa. E o Harry percebe, né, por causa da conexão dele com Voldemort, que Voldemort descobriu o rolê das Horcrux. Porque é claro que a conversa de que o cofre da Bellatrix tinha sido violado chegou rápido. E Voldemort faz ali um cálculo e tenta chegar em todos os lugares que ele colocou as Horcrux para saber quais tinham sido pegas. Então ele vai na casa dos Gaunt, que eram os antepassados dele, e descobre que o anel já não está lá, que foi pego. E aí ele conclui que eles estão no rastro de todas as outras e ele precisa ir para Hogwarts proteger a que está lá. E nisso o Harry fala pros meninos, é isso aí, a gente tem que ir pra Hogwarts também, agora a gente precisa ir pra lá. E no capítulo seguinte é quando eles aparatam em Hogsmeade, acabam sendo socorridos pelo Aberforth, que era o dono do javali furar, cabeça de javali esse tempo todo. E o Aberforth, na verdade, recebe eles. O Harry percebe que foi ele que mandou o Dobby, porque ele tem a outro lado do espelho, que o Harry tem usado e visto sempre um olho azul que ele achava que era do Dumbledore e não entendia direito. Bom, é de um Dumbledore, né? Mas o Aberforth recebe eles e aconselha que eles desistam dessa missão maluca, se mudem para o exterior e tentem permanecer vivos. Ele fala que o Dumbledore pode ter passado uma missão para eles, mas que o Dumbledore era megalomaníaco e que ele nunca se importou com vidas que fossem perdidas no caminho. E aí ele conta então a história deles, da irmã Ariana. Ele conta que conta toda a história, isso não tem, né, explicado no filme, mas a Ariana, ela não era um aborto, na verdade. Um dia, 3 meninos trouxas viram ela fazendo magia no quintal. Ela era criança, ela ainda não controlava a magia. Eles pediram pra ela repetir, ela não conseguiu. E eles acabaram cometendo violências contra ela e ela ficou louca. E o pai deles foi preso porque matou esses meninos trouxas, atacou eles. E ele não tentou se defender pra não ser preso, porque ele sabia que se ele revelasse a real sobre a menina que ficou louca, eles iam internar ela pra sempre no Cito Mungus. E ele não queria. Então ele faz esse sacrifício e eles constantemente, a partir dali, eles se mudam pra Godric's Hollow, onde ninguém conhece eles, e a mãe faz de tudo pra esconder a Ariana, pra que ela não seja vista e, portanto, ninguém perceba que ela pode trazer problemas para a comunidade bruxa, no sentido de, como ela é meio descontrolada, ela pode praticar magia na frente de trouxas e tudo mais. Então, na verdade, sim, ela foi escondida para que fosse protegida. E o Aberforth era muito próximo dela, o Dumbledore tinha a aspira dele, ele estava sempre indo muito bem na escola, e se alistando e conhecendo bruxos de alto nível, então ele nunca foi muito próximo. E num dia, numa confusão, a Ariana acaba matando sem querer a mãe, e é perto de quando o Dumbledore estava se formando e ia fazer então a viagem dele pelo mundo com Eliphas Dodge. Com a morte da mãe, ele desiste, fala que o Aberforth pode continuar os estudos e que ele vai cuidar da Ariana. Só que ele acaba se envolvendo com o Grindelwald nesses tempos e deixando a menina cada vez mais de lado, e o Aberforth dá um ultimato e fala assim: olha, você não tá prestando atenção nela, porque você tá aí com as suas manias de grandeza e manias de luta. E o Grindelwald
ataca o Aberforth e eles entram numa grande briga os três, e nessa algum feitiço ricocheteia e mata a Ariana. Então essa é a história dela, mas apesar de não falar que é culpa do Dumbledore, é exatamente, não foi ele que matou a Ariana, pode ter sido qualquer um dos três. O Aberforth fala que essa megalomania dele, dessa história de passar por cima de tudo por um bem maior, não é uma coisa legal e que eles deviam era cuidar das próprias vidas. Mas eles insistem, falam que precisam entrar em Hogwarts e que se ele não ajudar, eles vão tentar de outra maneira. Então ele se resigna e fala pra Ariana num quadro que ela sabe o que fazer. E é quando ela vai, some no quadro, que na verdade é uma passagem secreta pra Hogwarts, e volta trazendo o Neville, que vai abrir a entrada pra eles. E aí é isso, eu achei que esse era um momento plausível pra gravar, porque eles estão entrando em Hogwarts e aí a gente se encaminha pro final, vai ter a batalha. Não sei se eu volto só no final, se eu volto antes. Esmeralda não tem noção de espaço pessoal, mas vim dar essa atualização. Talvez eu engate nesse livro e acabe hoje mesmo, não sei, mas vamos aí. Oi, gente. O frame passado também foi uma mentira, porque na verdade eu terminei o livro no sábado, dia 13 de junho, de madrugadinha, e aí eu não gravei. E hoje é terça-feira, já dia 16, e eu vim, então gravei essa última página de novo. Eu gosto de frisar o Tudo Estava Bem, porque quando eu li o livro a primeira vez, ela me pegou muito e eu fiquei com aquilo na cabeça e, bem, tanto eu fiquei com aquilo na cabeça que hoje eu tenho isso na tatuagem, né? A minha tatuagem de Harry Potter é o vira-tempo, com Tudo Estava Bem escrito embaixo. Eu botei em inglês porque eu achei mais bonito, all as well. Acho harmônico essas palavrinhas juntas, né? All as well. São pequenininhas e enfim, porque essa frase me marcou muito. Eu acho incrível a forma com que ela escolheu. Eu sempre fico pensando que deve ser muito louco escolher as primeiras palavras que vão abrir um livro e as palavras que vão fechar. E eu acho que ela fechou muito bem e abriu muito bem também. Então, Tudo Estava Bem é uma frase que me marca. É a terceira vez que eu leio o livro e eu sinto a mesma emoção quando eu leio essa frase, depois de uma grande torrente de emoções que são todo o final desse livro, né? A última vez que eu falei com vocês, eles estavam chegando em Hogwarts pra batalha acontecer. E desde então são capítulos muito, muito emocionantes e muito tristes também. Logo que eles chegam, o Harry pede ajuda, eles chegam e entram pela sala precisa e percebem que a armada esteve se reunindo lá. E eles estão esperando o Harry pra lutar. E na verdade o Harry diz que chegou pra cumprir uma missão do Dumbledore, ele precisa achar um negócio, ele não tá ali pra lutar. E eles ficam muito desapontados, eles querem lutar e eles querem ajudar. E a gente sabe que vai acabar virando uma batalha, porque Voldemort vai chegar com os comensais ali e todos vão ter que lutar. Mas a princípio não é isso que ele quer e ele pede ajuda pra tentar encontrar o diadema de Ravenclaw, e a Luna leva ele até a sala comunal da Corvinal para ele ver a imitação do busto da Rowena Ravenclaw com o diadema que tem lá dentro. E na saída lá dentro eles sofrem um ataque de um comensal da morte que o Harry consegue imobilizar. E logo que eles saem, eles veem a McGonagall, e o Harry conta pra ela que ele tá ali numa missão do Dumbledore e que ele precisa de ajuda. E a McGonagall fala, vai procurar o que você tem que procurar, e a gente vai tentando dar conta da situação. Reúne todos os alunos no salão principal para mandar os menores de idade para casa através da saída secreta que tá ali na sala precisa, e falar para os maiores de idade que se eles quiserem ficar e lutar, eles são bem-vindos. E enfim, o capítulo seguinte já se chama A Batalha de Hogwarts, que é onde tudo começa a acontecer, e são capítulos que é difícil de descrever porque tem muita ação, infelizmente muita morte. Bom, quem já leu sabe o que acontece, a gente vai lendo, vai passando por tudo isso, é muita guerra de varinha daqui e acolá. Enquanto isso, o Ron e a Hermione, muito sabiamente, por ideia do Ron inclusive, estão na Câmara Secreta pegando dentes de basilisco para que eles possam atacar as Horcruxes que faltam. Com isso, né, inclusive a própria taça da Hufflepuff que eles pegaram e ainda não tinham destruído. E o Harry sabe que
ele tem que ir até onde o Voldemort tá, porque ele precisa arranjar um jeito de atacar a cobra. Só que ele acaba descobrindo muito mais quando ele chega em Voldemort, porque ele vê a cena do Voldemort matando o Snape. E o Snape ali no leito de morte, depois que o Voldemort ataca ele e sai, ele entrega essa lembrança pro Harry, diz que aquilo é muito importante. E é quando o Harry volta com a lembrança que ele descobre toda a história do Snape. E não só isso, ele descobre finalmente que ele é o maior Horcrux que Voldemort nunca pretendeu criar. Porque uma dessas lembranças que o Snape entrega pra ele é do Dumbledore contando tudo isso. E aí ele precisa tomar essa decisão, ele precisa ir de encontro à morte. E Voldemort tá esperando por ele na floresta junto com os comensais, né? Ele falou que eles estavam lutando bravamente, que ele sabia reconhecer quem lutava e que ele não queria derramar sangue bruxo em vão. Então ele ia esperar por 1 hora pro Harry Potter se entregar e proteger as outras pessoas. Ele fez isso porque ele falava que ele, de uma certa forma, conhecia a famigerada hombridade do Harry e sabia que ele se entregaria, mas na verdade ele precisa reunir uma hombridade ainda maior, porque ele sabe que ele tem que se entregar à morte para que Voldemort seja derrotado, porque ele é a última Horcrux. E é muito dolorido enquanto ele vai caminhando até a floresta e pensando na vida, e no meio disso ele encontra com o Neville e não conta, óbvio, o que ele tá indo fazer, só pede pro Neville que se alguma coisa acontecer com ele, que o Neville faça o possível pra tentar matar a cobra, que é a única Horcrux que vai restar. E ele vai pra lá, a gente sabe, ele se entrega antes disso, ele usa a Pedra da Ressurreição e encontra o Lupin, a Tonks, o pai, a mãe, os Sirius, e eles acolhem ele faz uma pergunta muito real e muito bonita e inocente no meio disso tudo, que é: morrer dói? E eles falam que não. E ele se entrega, e aí ele tem aquela grande conversa com o Dumbledore no além, que é aquela conversa em que Dumbledore fala 2 frases muito importantes de Harry Potter, que é: não tenha pena dos mortos, Harry, tenha pena dos vivos, sobretudo aqueles que vivem sem amor. E também é óbvio que isso está acontecendo só na sua cabeça, o que não quer dizer que não seja real. E aí ele explica um pouco melhor, né, essa questão de por que o Harry se entregando e levando uma Avada Kedavra, por que ele não morreu. E aí a gente sempre lembra, né, e parece até um clichê bobo que ele não morreu porque ele se entregou, por causa do amor da mãe, não sei o que, mas na verdade não, não deixa de ser por isso, mas tem uma explicação um pouco mais específica, que é: quando Voldemort usou o sangue do Harry lá no Cálice de Fogo pra se reerguer, ele estendeu, de uma certa forma, a proteção do sangue dele pra outra pessoa viva, que seria o Voldemort, né, ele próprio. Então Harry, mesmo se entregando, ele não tinha como morrer porque o sangue dele tava correndo, o sangue com toda a proteção da mãe dele ainda tava correndo em algo vivo no mundo. Então, enfim, foi assim que ela explicou isso, eu realmente não lembrava, eu já tinha lido 2 vezes. Enfim, então ele não morre, mas ele se faz de morto. A Narcisa tá desesperada pra saber notícias do Draco, então quando o Harry fala, ela fica encarregada de ver se ele tá morto mesmo, e ela pergunta baixinho se o Draco tá vivo, ele diz que sim. Então ela diz pro Voldemort que o Harry tá morto. O Voldemort pede pro Hagrid, que tava ali por perto amarrado, levar o Harry no colo até a escola, e o Hagrid, que todo mundo ali acredita que ele tá morto, então é muito dolorido. E quando eles chegam na escola, né, o Neville acaba conseguindo matar ali a cobra, ele enfrenta Voldemort, e o Harry mostra que tá vivo. E ele já fez a jogada, né, de saber que a varinha das varinhas, na verdade, pertence a ele, porque foi ele que desarmou o Draco, que tinha desarmado o Dumbledore. Então a lealdade da varinha nunca foi do Voldemort. Ele consegue tomar a varinha pra ele, e é assim que ele acaba matando o Voldemort. E no filme, depois a gente tem aquela cena meio bizarra dele picando a varinha e jogando pro além. E no livro, ele também não quer ficar com a varinha, mas eles devolvem pro dono, eles devolvem ao Dumbledore. Então tem essa cena interessante, onde ele fala que ele não quer esse poder, ele tá muito feliz com a varinha dele. Pra única coisa que ele usa a varinha das varinhas, além de matar Voldemort, é pra reconstruir a varinha dele, que tinha sido estragada. Ele fala: bom, a varinha mais poderosa do mundo servir pra consertar a minha, já tá ótimo. E depois eles devolvem pro Dumbledore, e o livro termina, né, antes do epílogo, ali na sala dos diretores, né, os 3 estão ali juntos, e ele devolve ali simbolicamente a varinha depois de reconstruir a dele. E aí então a gente tem o epílogo, né, que é rapidinho, aquele 19 anos depois, com eles levando filhos pro trem de Hogwarts.
E o Harry fala que a cicatriz dele não doía há 19 anos, tudo estava bem. E é isso, é isso. Eu acho que é muito difícil falar desse último livro, porque muita coisa acontece, mas o mais importante de tudo é a emoção que a gente sente. Eu amo muito essa história, ela nunca vai morrer pra mim. Eu brinco que a vida vale a pena porque existe Harry Potter, eu não tenho dúvida disso, porque a gente vive de histórias, porque a realidade não basta, apesar de se impor. Ela não basta. E que bom que a gente tem a literatura pra nos salvar da vida, vez ou outra. Foi incrível esse reencontro inesperado com Harry Potter na quarentena, era tudo que eu tava precisando e eu nem sabia. E foi mais uma leitura maravilhosa. Obrigada por terem me acompanhado por aqui. Desculpa ter falado pouco sobre tudo o que acontece no sétimo, sobre tudo o que ele significa, mas é porque às vezes as emoções são os únicos fatos. Estou aqui então encerrando esse vlog, encerrando todos esses vlogs de leitura de Harry Potter. E é isso, vai ficar guardado aí, vai ficar guardado pra vocês quando quiserem reler e reler junto comigo. E pra mim mesma, pra quando eu quiser reler de uma forma mais rápida, só me ouvindo falar sobre. Então é isso, gente, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!